Podemos sentar novamente. Eu quero terminar. Na verdade, esse seminário, eles são 7 ministrações. Obviamente que em 4 sessões a gente não consegue ministrar tudo. Então a gente está pegando o principal dos pontos para a gente tratar isso. Aleluia. E como o tempo já foi embora, a gente precisa concluir. Eu quero terminar essa minha última participação para que a gente pratique o super semente. Eu queria que a gente conseguisse controlar toda a movimentação agora, porque nós vamos tratar um pouco sobre a honra do líder. Vamos lá. Não tem um slide, Moisés? Vamos comigo aí mesmo, direto. 1 Timóteo capítulo 5, 17. Quero ler esse texto de novo com vocês. Aleluia. 1 Timóteo 5, 17. Diz a palavra: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja mereçam pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Põe na área para mim, tá? Aleluia. Gente, às vezes a gente tem muita dificuldade de honrar pessoas que estão na mesma esfera que nós. Às vezes a gente até tem facilidade para honrar quem está acima, e às vezes não. Então quero pensar um pouquinho sobre isso, porque o Senhor ele tem tratado isso no nosso coração, para a gente trabalhar isso na igreja. E você aprendeu sobre honra a Deus, você aprendeu sobre os inimigos da honra, você aprendeu sobre toda essa construção que é a cultura do céu no entorno disso. E a gente precisa agora aprender a lidar com a honra também nessa esfera, nessa dimensão, daqueles que estão acima de nós, daqueles que exercem autoridade sobre nós, mas também honrar aqueles a qual nós exercemos governo e autoridade, ou aqueles que estão na mesma esfera e na mesma dimensão que nós. Bob Sorge vai falar nesse livro, ele diz assim: olha, quando alguém exerce autoridade sobre a sua vida, é quando descobrirá se tem um espírito leal. Ok? Então somente quando nós temos alguém exercendo autoridade sobre nós, é que nós conseguiremos descobrir se somos leais ou não. J.B. Carvalho, ele diz que se você não tem oposição, nunca irá descobrir sua autoridade. E ele diz mais: não confie em uma pessoa que não foi testada. Um exemplo claro na Bíblia para a gente pensar acerca disso é o exemplo de Absalão, que a pastora citou agora há pouco, de Absalão. E quando a gente pensa em Absalão, ele conseguiu ser leal aos seus irmãos, ele conseguiu ser leal aos seus iguais, ele também conseguiu ser leal aos homens que estavam abaixo dele, os homens de Israel. Mas Absalão teve dificuldade de honrar o seu pai, Davi. E aqui é o ponto, irmão, que eu quero tratar nessa parte do seminário, quando nós somos desafiados a honrar as pessoas que Deus investiu de autoridade na nossa vida. Absalão entrou para a história como alguém que desonrou a única autoridade sobre ele, a qual ele deveria honrar. Então Deus tem colocado pessoas na sua vida, líderes na sua vida. Pode ser um professor da faculdade, pode ser um professor do ensino médio, pode ser alguém em todas as esferas. E nós devemos honrar essas pessoas. Como a pastora citou agora há pouco também, toda autoridade é constituída por Deus. Então existe uma honra no âmbito dos iguais, e que a gente precisa também tratar, porque às vezes você tem dificuldade de honrar pessoas que estão no mesmo nível que você. Por exemplo, um líder de célula pode ter dificuldade de honrar um outro líder de célula. Um líder de ministério, vou usar aqui o louvor, o Agape Music. Alguém do louvor tem dificuldade de honrar outro membro do louvor, ou da dança, ou da intercessão, ou de qualquer outro ministério. Pessoas que estão no mesmo time, estão no mesmo nível, e elas têm dificuldade de honrar umas às outras. Mas nesse seminário, nós estamos sendo tratados também nessa honra horizontal. Você já aprendeu, nós falamos isso ontem, mas não custa repetir. Você já aprendeu, irmão, que é impossível
honrarmos a Deus, a quem não vemos. O texto é amar. E eu falei ontem que o amor se converte em honra. Nós amamos a Deus através do amor que exercemos às pessoas. Eu posso parafrasear. Nós honramos a Deus quando também honramos pessoas. Você está aí comigo? Então, é impossível você honrar a Deus se não consegue honrar o seu próximo. Por isso a pastora encerrou falando sobre essa honra uns aos outros. E o tempo não nos permite, mas nós poderíamos citar tantos e tantos outros textos falando acerca dessa honra uns aos outros. Um outro exemplo que a gente pode pensar é o apóstolo Paulo e Apolo. Você sabe que Paulo e Apolo na Bíblia, eles eram iguais ali. Eles tinham uma parceria e uma amizade muito linda. Em dado momento, Paulo, ele tenta impedir para que Apolo fosse para uma determinada missão. Mas como Apolo estava no mesmo nível, então Apolo simplesmente não honrou aquela decisão de Paulo. Mas o mesmo não poderia acontecer, por exemplo, com Timóteo. Que Timóteo para Paulo era como um filho na fé. Havia uma relação diferente. Em toda e qualquer circunstância, a gente precisa aprender a honrar nessa mesma esfera, na mesma dimensão horizontal. Então, na estrutura que nós usamos de célula aqui na igreja, um líder de geração honra um outro líder de geração. Um líder de célula precisa também aprender a honrar um outro líder de célula. Um membro do time de louvor tem que honrar o outro membro do time de louvor. Não pode tratar com desonra, deslealdade, desrespeito de maneira nenhuma. E assim seja na intercessão, assim seja na dança, assim seja no acolhimento ou em qualquer outro ministério aqui da casa. A gente precisa aprender a desenvolver essa esfera de honra. Amém? Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente conseguir entregar esse conteúdo e a gente possa praticar o super semente já já. Eu acho que é o retorno que está um pouquinho alto. Pode baixar para mim, Caio, por favor. Líderes de célula são líderes na nossa vida. Pastores, bispos, como a pastora ministrou, são líderes na nossa vida. Até o presidente. A gente tem que orar, irmão. É orar mesmo. Eu sei que a coisa está feia, de mal a pior, mas você ora. Você ora, irmão. Você está aí comigo? Você ora mais um pouquinho, ora de novo e ora de novo. Para Deus fazer, irmão. Honra é reconhecimento. Então você honra porque você reconhece que aquele líder foi colocado por Deus na sua vida. Você honra um patrão porque você reconhece que foi uma porta que Deus abriu na sua vida. Então honre. Honre, meu irmão. Seja um crente de verdade. Seja um crente valente pela palavra de Deus, como diz lá o texto de Timóteo, capítulo 6:1, para que a doutrina não seja blasfemada, para que não se digam por aí, olha o crente, isso é porque é crente, imagina se não fosse. Alô? Então honre a Deus, querido, honre a Deus, honre a Deus. Honra não é bajulação, honra é reconhecimento. Você honra a Deus também através das pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Honre seus sacerdotes, honre a sua liderança. Quando nós falamos sobre estabelecer o super semente, por que eu e a pastora a gente decidiu ficar de fora? A gente vai abençoar, mas decidimos ficar de fora para não recebermos. Porque o que nós estamos ensinando aqui não é apenas para nós. Nós queremos gerar essa igreja, essa cultura de um abençoar o outro, irmão. Da gente praticar essa generosidade. Os irmãos da Macedônia, segundo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, os irmãos da Macedônia, da extrema pobreza, transbordaram em generosidade. Você está aí comigo, crente? A generosidade abre a porta do sobrenatural, igreja. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. Então nesse seminário, você aprendeu sobre honrar a Deus,
você aprendeu sobre honrar os pais, você está aprendendo sobre honrar as autoridades, você aprendeu sobre honrar uns aos outros, tratar uns aos outros com honra, preferindo uns aos outros em honra. A palavra nos ensina em Hebreus 13:4 que o casamento é digno de honra. Então tem que honrar o matrimônio, tem que honrar o cônjuge. Aleluia! Você está aprendendo agora nessa terceira ministração a honrar os seus líderes espirituais, os seus guias espirituais. Projeta para mim, Moisés, o texto de Hebreus 13:17. Esse texto, todas as vezes que eu leio, irmão, ele me dá um calafrio. Olha esse texto de Hebreus 13:17. Ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. E você está aprendendo em última instância, irmão, a honrar uns aos outros. E eu queria que a gente praticasse isso agora. Eu queria te dar a oportunidade para a gente fazer isso agora, dar honra uns aos outros. Nós ensinamos ontem que você deveria orar, pedir para Deus um direcionamento. Quem eu devo honrar? Não é apenas um presente, irmão. Quando a gente pratica isso, a gente está selando no reino espiritual. A gente está tornando isso um novo hábito no nosso coração. Quando nós honramos, nós abrimos a porta do sobrenatural na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele centurião, quando ele decidiu honrar Jesus, dando a Jesus o lugar que era devido de honra. A honra é prática. A honra não é um discurso. A honra, ela tem que ser validada com algo prático. Jesus disse que melhor é dar do que receber. Às vezes a gente só quer receber, mas a gente não quer dar, não quer abençoar ninguém, não quer servir ninguém. Mas você foi confrontado nesse seminário a desatar, a romper com as estruturas do orgulho e honrar pessoas. A palavra diz: eu honrarei aqueles que me honram. Jesus diz que aqueles que o servem, o Pai o honrará. Tinha tanta coisa que a gente poderia falar ainda, irmão. Tem a honra em família, tem a honra em todas as esferas, mas o tempo não nos permite avançar mais, o horário já foi. Mas eu creio que até aqui, aquilo que nós ministramos, aquilo que foi liberado nesse altar, eu acredito que alcança teu coração, alcança a tua vida. Eu e minha esposa, nós temos uma prática, nós honramos o nosso pastor. Então sempre quando nós vamos em São Luís, a gente sempre presenteia ele. Nós dizimamos na conta pessoal dele, nós abençoamos o nosso pastor. E quando a gente vai em São Luís, a gente sempre leva um presente para eles, em honra, em gratidão. Eu sempre sento no gabinete com ele para agradecê-lo por tudo aquilo que ele tem feito pela minha vida. Quando lá atrás, o irmão Leites, fala assim, irmão Leites aqui que está comigo, o irmão Leites esteve comigo, lá atrás, em 2008 eu acho, quando a gente foi no gabinete dele pela primeira vez, estava eu, o irmão Leidson e o Romário, que é um outro irmão lá de Matarroma. E eu era apenas um menino de 21 anos, irmão, de idade. E eu lembro quando a recepcionista interfonou para o pastor Joaquim e disse assim: pastor, tem uns meninos aqui querendo falar com o senhor. Tu lembra? Tem uns meninos aqui querendo falar com o senhor. E ele disse: pode subir. Irmãos, e eu fui tratado com muita honra pelo meu pastor. E depois, anos depois, ele me compartilhou isso, ele me confidencializou isso. Ele disse que naquele momento, o Espírito Santo disse para ele assim: adota esse menino. Então eu sou muito grato pela vida do meu pastor. Eu e Leites, a gente teve um pastor, chamava Magno Bezerra, né, Leites? Eu sempre conto para eles, Leites, do almoço ágape. Quando a gente saía, cada um saía de casa com uma panela, com um pratinho, e a gente ia lá. Não é verdade, Leites? Está aqui, ó, tem uma testemunha aqui que viveu comigo os almoços ágape lá. E a gente ia lá para casa do pastor Magno. Tu lembra às vezes que o Magno ia lá para aquelas reuniões lá do Seon? E a gente ia lá para casa do pastor Magno, limpava a casa do Magno, varria a casa do pastor Magno, passava pano nos móveis. A gente ia na despensa, não era, Leites?
A gente ia na despensa e quando não tinha nada, a gente ia lá, fazia uma cesta e abençoava o nosso pastor. Está aqui uma testemunha que viveu isso comigo. Eu conto isso como testemunho. Porque se Deus tem me dado colheitas extraordinárias, irmãos, é porque sementes foram plantadas. Sementes foram plantadas de honra. Eu nunca desonrei um líder meu. Nunca desonrei um pastor meu. Sempre fui muito transparente e leal aos meus líderes. E hoje, quando eu olho para tudo que Deus tem feito na minha vida e no ministério que Ele tem confiado a mim, sem sombra de dúvida eu posso afirmar para você, é resultado da honra que eu plantei na vida dos meus líderes. Até hoje a gente é amigo do Magno, né, Leites? O Leites estava semana passada lá com ele, passou a semana lá com o Magno. Até hoje, quando eu vou em São Luís, às vezes eu ligo para ele, a gente toma um café juntos, porque é um amigo, um paizão também, e eu honro a vida do Magno. Então, queridos, a honra não é um discurso, ela é algo prático. Eu queria que vocês colocassem, o louvor pode subir agora. Eu queria que vocês colocassem de pé sobre o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Cadê o louvor? Pode subir, louvor. Aleluia. E eu quero introduzir esse momento. Primeiro agradecer toda a igreja, ou pelo menos mais de 60% da igreja que veio. E esse é um trabalho que tem sido feito, um trabalho de formiguinha, irmãos. Um trabalho de dedicação das nossas células. E eu me sinto muito honrado pelo trabalho que os nossos líderes de célula têm feito. Então eu quero honrar a todos na figura dos nossos líderes de geração. Então eu queria chamar aqui em cima nosso líder de geração, todos os nossos líderes de geração. Eu queria que vocês aplaudissem com muito entusiasmo. Vamos lá, louvor. Eu queria que vocês aplaudissem com muito entusiasmo o nosso líder de geração. Pode ser essa, dá meu coração igual ao teu. Aleluia. Tem que ser mais forte, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Pode subir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Agora é Senhor e Senhora Rocha, né, também. É? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Esses são os nossos líderes de geração. Pode vir, minha pastora. Quando Deus nos desafiou a vir para cá, foi o pessoal de Matarroma sabe disso, nós já falamos incansavelmente. Foi uma transição difícil para nós, porque eu me via morrendo em Matarroma, eu me via perdendo os cabelos lá. E quando Deus nos desafiou a vir para cá, eu fiz um propósito com Ana. Eu disse, nós vamos semear uma geração de células para a igreja. Então quando nós chegamos aqui, nós começamos trabalhando com as células. Era um grupo bem pequeno. E ano passado nós semeamos uma geração que hoje é liderada pelo Ronan e pela Grazi. Ano passado nós alcançamos 10 células, né? 11 células. 10, 11 células. E só na nossa geração tinha mais de 100 pessoas. E ali nós entendemos que deveríamos não só multiplicar as células, mas multiplicar a geração. E aí nós multiplicamos a geração. E hoje o Ronan e a Grazi, eles lideram essa geração. E eu e Ana lideramos as outras células, que formou-se a 4ª geração. Então nós temos 4ª geração de célula, mas que nós também já estamos preparando a liderança dessa geração. E nós vamos transicionar agora na multiplicação de célula, em nome de Jesus. Então são 4 gerações de células que nós temos hoje. Pastor Jota, pastora Simone, eles lideram uma geração de célula que tem feito um trabalho extraordinário. Mateus e Juliana lideram outra geração de célula, e eu e Ana Paula lideramos outra geração. Então eu quero honrá-los, para que todos os líderes de células se sintam honrados por meio da figura deles, amém? Que trabalharam incansavelmente para que esse seminário acontecesse. Então nós queremos iniciar essa prática do Super Semente, honrando eles e dizendo a eles muito obrigado. Eu quase deixo, vamos lá, aplauda aí, irmão. Eu quase deixo o nosso amor e cuidado maluco, porque eu disse, eu preciso que vocês preparem uma mesa
para honrar os nossos líderes de geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os discípulos deles? Pode aplaudir, amém? Pode fazer barulho aí! E eu quero que a gente ore por eles, amém? Vamos orar por eles. Estenda tuas mãos para cá, aleluia. Pai, eu te louvo pela geração escolhida, liderada pelo pastor Jota, pastora Simone e todos os seus líderes de célula. Eu quero te louvar pela geração Judá, liderada por Ronan e Grazi, e todos os seus líderes de célula, que sintam-se honrados, Senhor. Eu oro pela geração Peregrinos, liderado por Mateus e Juliana, que tem feito um trabalho extraordinário, Senhor. E eu abençoo também os líderes de célula da geração Atos 29, que eu e a pastora lideramos, Pai. Obrigado porque esse é um trabalho fundamentado na palavra, esse é um trabalho fundamentado no discipulado, no cuidado, na honra, no respeito, na lealdade e na fidelidade. Por isso nós queremos introduzir esse super semente da noite, honrando os nossos líderes de geração, declarando sobre eles, Pai, graça e favor, criatividade dos céus, para continuar conduzindo as gerações para a honra e glória do Teu nome. E eu quero dizer a eles, nós temos uma aliança por causa de um propósito que Deus nos entregou para essa cidade. Nós reafirmamos isso hoje no nome poderoso de Jesus, e a igreja diz amém. Aleluia. Eita, agora dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.